O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Olá, no Moído do Dia de hoje, a nossa entrevista é com o chefe do cartório da 105ª Zona Eleitoral, Onassis Cordeiro. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Onassis, a nossa entrevista hoje é porque o Tribunal Superior Eleitoral decidiu essa semana uniformizar o horário da votação nas eleições de 2022. Dessa forma, todos os estados eles devem seguir o horário de Brasília na votação, que é das 8 horas da manhã às 5 da tarde, de acordo com o horário de Brasília. O que eu gostaria de saber do senhor é qual é a razão dessa mudança? Bom dia. Veja só, o que aconteceu até a eleição é que o território brasileiro ele é muito extenso. Então, nós não possuímos apenas um fuso horário, nós temos pelo menos 3 fusos horários, tá? Então, a eleição em estados mais distantes de Brasília, ou elas normalmente, principalmente aqueles estados da região norte, elas começam com um atraso em relação a Brasília. Já Fernando de Noronha, a ilha de Fernando de Noronha, ela tem um fuso horário que está 1 hora adiantado em relação a Brasília. Então, o que acontecia até 2020 é que nesses locais que possuíam um fuso horário diferente de Brasília, a eleição ou começava mais cedo ou começava mais tarde. E o que o TSE decidiu foi que, mesmo nesses estados onde o fuso horário é diferente do de Brasília, as eleições se iniciarão no mesmo horário. Ou seja, o que vai acontecer na prática, né? Tanto Fernando de Noronha, que está 1 hora à frente em relação ao fuso horário, como, por exemplo, o Acre, eleições no mesmo horário que os estados com o fuso horário de Brasília começarão. O que significa na prática? Na prática, para ficar bem simples, para que o ouvinte compreenda, as urnas, elas serão ligadas ao mesmo tempo em todos os estados do Brasil, não importando qual o fuso horário. O que não acontecia em 2020, em razão da diferença de horário entre estados da região norte e da região nordeste, por exemplo. Onassis, qual é o principal motivo para o TSE resolver fazer essa mudança? Olha, um dos motivos, e o principal motivo, é a uniformização do horário da eleição, né? Que é aquilo que eu já comentei. O TSE decidiu que as urnas em todo o estado, todos os estados brasileiros, elas devem ser ligadas e desligadas ao mesmo tempo. E um dos motivos que proporcionaram essa mudança é aquela questão, né, das inúmeras suspeitas que se levanta, né, com a apuração da eleição, como ocorreu na eleição entre Dilma e Aécio, né, em que a apuração ela se iniciou no TSE às 17 horas, mas essa apuração ela não podia ser divulgada à imprensa até às 19, que era o horário que se encerrava a votação nos estados do norte. Essa diferença de horário entre o início da apuração e a divulgação do seu resultado acabava levantando, né, suspeitas e boatos, digamos assim, fake news, de que os resultados estavam sendo manipulados, né, já que não estavam sendo divulgados. Então, para acabar, né, com essas fake news que praticamente toda eleição, né, são criadas e são difundidas, o TSE entendeu que a uniformização do horário, tá? Ou seja, todas as urnas serão ligadas no mesmo horário e desligadas também. Isso vai acabar com a possibilidade de que eventualmente alguém possa questionar, né, a apuração do resultado da votação. Onassis, Pernambuco não possui fuso horário em relação ao horário de Brasília. Vai ter alguma mudança para as nossas eleições aqui em 2022? Não. Para a maioria dos estados, não há mudança alguma, né? Os estados que sofrerão mudança são aqueles estados que estão localizados na região norte, porque eles possuem um fuso horário diferente de Brasília, e também, por exemplo, a ilha de Fernando de Noronha, que possui um fuso horário 1 hora a mais em relação à capital. Mas a grande maioria dos estados da região nordeste, da região sudeste e da região sul, para esses aí não há qualquer alteração, porque nosso fuso horário, ele é o mesmo fuso horário de Brasília, então não haverá qualquer mudança em relação ao horário
Tá, gente? Apenas para alguns estados da região norte e para a ilha de Fernando de Noronha. Está bem. Muito obrigado, Onassis. Tá, por nada, eu que agradeço. Você conferiu no Moíro do Dia de hoje uma entrevista com o chefe do cartório da 105ª Zona Eleitoral, Onassis Cordeiro, que falou sobre a mudança nas eleições de 2022, em que agora as urnas serão ligadas todas ao mesmo tempo, respeitando o horário de Brasília, independente de fusos horários. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.